A nossa questão comentada do dia de hoje é uma questão de uma banca chamada Quadrix. Você que estuda para concurso e você que gosta e precisa da banca CESP, acabou o seu arsenal de questões da banca CESP, use a banca Quadrix. E aí, ela tem uma semelhança muito grande e o nosso assunto de hoje é o assunto, como você está vendo aí, de verbo. Olha o que eles pediram. A forma verbal provenham corresponde à flexão do verbo prover, na terceira pessoa do plural, do presente do subjuntivo. Aí a frase do texto era assim: à medida que os resíduos vegetais e animais provenham predominantemente, você acha que isso aí está certo ou errado? Essa pausa que eu dei foi para você tentar. Você que já faz concurso, você que estuda para concurso, você conhece a banca CESP, você sabe que alguns certames da banca cobram questões de múltipla escolha A, B, C, D, E, e outros de julgamento de itens, que é um risco, porque quem já estuda para concurso sabe que a banca CESP age da seguinte maneira: você marcou no gabarito certo ou errado, acertando você ganha um ponto, errando você perde um ponto. Então, em 20 itens, se você marcou os 20 e acertou 16, você errou 4. 16 menos 4, 12 é a sua nota final. Isso é para desestimular o saque, a sacação, o chute. Então, vou dar uma outra chance. Coloque a questão na tela, leia, pense a respeito e volte comigo para eu te dar uma revisão. Vai lá. Muito bem. Verbo prover, tá? Como verbo entreter, como verbo reaver. Eles são verbos que a gente definiria como verbos derivados. Você já sabe que o que é uma base é primitivo, e o que vem dessa base é derivado. Um verbo derivado é um verbo que vem de outro verbo, tá? E aí, vamos pegar um exemplo que eu citei agora há pouco, que é o verbo, eu não citei esse aqui não, intervir. Eu quero que você perceba que dentro da forma verbal intervir, nós temos o verbo vir, com o prefixo inter. Então, o vir seria o verbo primitivo, o intervir seria um verbo derivado. Vamos conjugar aqui o verbo vir. Por exemplo, ele veio de longe. Então aqui eu tenho o verbo vir, que não está no presente. Hoje ele vem. Que não está no futuro. Amanhã ele virá. Mas está no passado. Ontem ele veio. Isso aqui é o pretérito do verbo vir. E o que eu quero te mostrar é o seguinte: se o pretérito do verbo vir é veio, e se o verbo intervir é derivado de vir, ele interveio na discussão. Então, quando eu falo que ele interveio na discussão, eu tenho aqui o veio com o prefixo inter. Olha, o que tem de gente que fala que ele interviu na discussão não é normal. Coisa mais comum é você perceber: o pai interviu na briga. Interviu não. Porque os verbos derivados, eles conjugam-se como os primitivos. Então, se amanhã ele vier, é se ele intervier. Se ele viesse, é se ele interviesse. Ontem eu vim, então ontem eu intervim. Nossa, mas soa mal. Para com esse negócio de soar mal e você achar que está errado. Nem tudo que soa bem está certo e nem tudo que soa mal está errado. Por exemplo, quando eu tenho o verbo reaver, eu quero que você saiba que o verbo reaver é derivado do verbo haver, com o prefixo re. Ué, pessoal, mas cadê o H? Sumiu. Não existe H entre duas vogais. Existe H no NH de assanhamento, no LH de palhaçada, no CH de recheado. Mas aqui é o verbo reaver.
Não é rever, não. Rever é ver de novo. Então, se eu digo, por exemplo, houve protestos no evento. Aí é a forma do verbo haver também no passado. Hoje há, amanhã haverá, ontem houve. E se o passado do verbo haver é houve, e se o verbo reaver é determinado por ele, aqui ó, reouve os documentos que perdera. O que tem de gente boa que fala reaveu, não é normal. Mas não é reaveu, é porque houve, está aqui, com o prefixo re. Haveria uma festa, reaveria. Se houvesse problemas, rehouvesse. E assim por diante. Então, olha só na tela. Do verbo prover, ele é derivado do verbo ver. É isso? Ele é derivado do verbo ver. Então, quando eu falo que, à medida que os resíduos vegetais e animais provenham, será que isso é do verbo prover? A palavra prover é de ver. Mas quando eu falo que tem resíduos animais e vegetais, esses resíduos estão vindo de algum lugar. Então isso não é do verbo prover, isso é do verbo provir. É possível que eles venham de muito longe. Então é possível que eles provenham. Provir é ser proveniente de. Prover, prover o lar, é sustentá-lo. Então quando eu tenho aqui ó, o verbo provir, né? Aqui eu tenho o verbo vir com o prefixo pro. Isso aqui significa ser proveniente de algum lugar. Ser proveniente significa vir de algum lugar. Então o verbo vir, aqui ó, vieram do sertão. Eles vieram do sertão. Aqui é do verbo vir. Agora, se eles são provenientes do sertão, provieram do sertão. Então, meu amigo, acertou a questão aí na tela, quem julgou esse item como errado, porque isso não é a forma do verbo prover. Se eu estou falando de que os resíduos vegetais e os resíduos animais, eles vêm predominantemente de algum lugar, isso é uma forma do verbo provir. O verbo ver, talvez eles vejam o programa mais tarde, aí seria provejam e não provenham. Então está errado, porque a identificação do verbo não está certa. Mas já valeu para a gente falar de quê? Desse assunto de como é que funciona o certo e o errado, e desse assunto de verbos derivados. Aliás, se você está esperando algum concurso que você sabe que tradicionalmente é feito pela Banca CESP, ou se o concurso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós ainda estamos no momento de pandemia e os concursos estão suspensos, mas tem concurso com edital publicado da Banca CESP. Vai a nossa dica aí, ó. Se você entrar no nosso site www.ivalonline.com.br, você vai encontrar um curso lá chamado CESP, Teoria e Prática. Eu vou partir da prática para puxar com vocês a teoria. Esse curso é totalmente montado com questões da Banca CESP, de múltipla escolha e de certo e errado, dos anos 2019 e 2020. Aqui no nosso site nós temos anterior a esse período, então eu atualizei. Então, Teoria e Prática CESP, ano 2019, ano 2020. Vai lá, www.ivalonline.com.br.